Fala, meus queridos ouvintes, ótimo dia. Meu nome é Adilson de Souza e nós estamos entrando agora numa leitura comentada do livro A Ciência de Ficar Rico. Esse livro, cara, do Wallace de Walt, é um livro extraordinário. Na verdade, no livro Quem Pensa Enriquece fala um pouco sobre esse livro. E esse livro foi o que inspirou, né? Aquele filme, O Segredo, de Ondard Barney, né? E, cara, é um livro pequeno, particularmente com poucas páginas. Deixa eu ver aqui, na verdade, 104 páginas. É um livro bem didático, bem prático. E por que não fazer uma leitura dele? Esse livro me ajudou bastante aí a realizar alguns projetos, realizar alguns sonhos. E ao longo dessa trajetória, dessa leitura, você vai entender o porquê. Sem mais delongas, vamos ao que nos interessa. Prefácio. Este é um livro pragmático, não filosófico, um manual prático, não um tratado teórico. Destina-se a homens e mulheres cuja necessidade mais premente é ganhar dinheiro. Destina-se aos que querem enriquecer-se primeiro e filosofar depois. E aqueles que até agora não encontraram tempo, meios ou oportunidades para estudos profundos de metadósica, mas que desejam resultados e estão dispostos a acertar as conclusões da ciência como base para a ação, sem precisar conhecer os processos pelos quais as conclusões foram alcançadas. Esperamos que o leitor aceite de modo confiante as assertivas fundamentais, do mesmo modo que aceitaria as leis da eletricidade proposta por Marconi ou Edison, e que desse modo provê a verdade das mesmas, colocando-se em prática sem temor ou hesitação. Qualquer homem ou mulher que faça isso certamente ficará rico. Preste atenção, qualquer homem ou mulher que faça isso certamente ficará rico, pois a ciência que é aplicada é exata e não se falha. Entretanto, em atenção aos que desejam investigar teorias filosóficas para solidificar as bases da sua fé, citarei algumas autoridades no assunto. A teoria monística do universo, que defende que um é em todos, todos em um, que é uma substância, manifesta-se como muitos elementos aparentes do mundo material. É de origem indígena e há centenas de anos vem conquistando o pensamento do mundo ocidental. É a base de todas as filosofias orientais, bem como do pensamento de Descartes, Spinoza, Leibniz, Stiglitz, Hegel, Emerson. Ao leitor que deseja aprofundar-se no estudo das bases filosóficas, recomendamos a leitura de Hegel e de Emerson. Neste livro, optei pela franqueza e simplicidade do estilo no esforço para ser compreendido por todos. O plano de ação descrito, traçado a partir da filosofia, foi exaustivamente posto à prova e venceu o texto supremo de experimentação prática. Funciona. Se você quer saber como chegamos às conclusões apresentadas, leia os autores mencionados anteriormente. E se quiser colher os frutos da prática de sua fisiolofias, leia este livro e siga seus conselhos à risca. O autor. Pessoal, vamos lá. Nós falamos de uma leitura comentada. Aquilo que vem como insight na nossa mentalidade, de repente a gente comenta, mas eu gostaria muito, apesar dos erros de português, apesar das falhas na leitura, se você sentir algum insight aí, comenta aqui, deixa o seu comentário, deixa aqui o seu like, compartilha aí os nossos conteúdos, se inscreva aqui nesse canal, isso aí colabora bastante com a gente, beleza? Vamos lá? Primeiro, o direito de ser rico. Não importa o que se diga a favor da pobreza, é indiscutível que sem riqueza não é possível ter uma vida realmente completa ou bem-sucedida. Nenhum homem pode atingir o ápice do desenvolvimento do seu talento
ou de sua alma se não tiver dinheiro suficiente. Pois, para expandir a alma e desenvolver o talento, temos de recorrer a muitas coisas que só o dinheiro pode comprar. Aqui nos primeiros pontos do livro você vê, né, cara? É interessante. Não importa o que se diga a favor da pobreza, é indiscutível que sem riqueza não é possível ter uma vida realmente completa ou bem-sucedida. O que seria isso, né, cara? Para você estudar, você precisa de dinheiro. Para você se alimentar bem, você precisa de dinheiro. Para você desfrutar daquilo do bom e do melhor, você precisa de dinheiro. Ah, mas eu consigo viver. Será? Será que uma vida migrada, uma vida sem alguns recursos, a gente conseguiria ter uma vida bem-sucedida? Eu creio que não. Mas vamos prosseguir aqui, meus queridos. O homem desenvolve a mente, a alma e o corpo, por meio de uso de alguns bens materiais. E a sociedade é organizada de tal modo que ele precisa ter dinheiro para possuir esses bens. Portanto, a base de todo desenvolvimento para o homem deve ser a ciência de ficar rico. O objetivo da vida é o progresso, e todo ser vivente tem o direito inalienável de alcançar o máximo de desenvolvimento possível. O direito do homem à vida implica seu direito aos acessos livre e restrito de todos os bens necessários para ser completo. Desenvolvimento mental, espiritual e físico, ou em outras palavras, o direito de ser rico. Nesse livro não falo de riqueza de modo figurado. Ser verdadeiramente rico não significa contentar-se com pouco, quando se é capaz de usar e desfrutar mais. O objetivo da natureza é o progresso, e o desenvolvimento da vida em todo homem deve ter o necessário de modo a contribuir para o poder, a elegância, a beleza, a riqueza da vida. Satisfazer-se com menos do que isso é pecado. Preste bem atenção. O homem que tem tudo o que deseja para viver em sua plenitude é um homem rico. E para isso tem de ter muito dinheiro. A vida evoluiu de tal modo e tornou-se tão complexa que o mais comum dos homens precisa ter muita riqueza para viver de um modo que pelo menos se aproxime da realização plena. Todo mundo deseja explorar o máximo do seu potencial. Esse desejo de realizar as possibilidades inatas é inerente à natureza humana. Não podemos deixar de querer ser tudo o que podemos ser, ter sucesso e ser tudo o que desejamos ser. Só conseguimos isso fazendo uso de alguns bens materiais, e só podemos usar livremente esses bens se formos suficientemente ricos para comprá-lo. Portanto, o essencial é compreender a ciência de ficar rico. Não há nada de errado em desejar ser rico. O desejo da riqueza nada mais é que a vontade de levar uma vida mais rica, plena e abundante, e esse desejo é louvável. O homem que não quer viver com maior abundância não é normal. Como não é um homem que não almeja ter dinheiro suficiente para comprar tudo aquilo que deseja. Existem 3 motivos para a nossa existência. Vivemos para o corpo, para a mente e para a alma. Nenhum desses motivos é melhor ou mais sagrado do que o outro. Todos são igualmente desejáveis. E nenhum dos 3, corpo, mente ou alma, pode alcançar a plenitude de um deles, se um deles for negado uma vida integral e expressiva. Não é direito nem nobre viver só para a alma, negando a mente e negando o corpo. De igual maneira, não é adequado viver para o intelecto, negando o corpo e negando a alma. Todos nós conhecemos as consequências terríveis de viver apenas para os prazeres do corpo. E sabemos que a vida real significa a expressão completa de tudo que o homem pode transmitir por meio do corpo, da mente e da alma. Ninguém pode dizer ao seu corpo está explorando todas as suas funções, a não ser que o mesmo se aplique à sua mente e à sua alma, onde há uma possibilidade não expressa ou uma função não desempenhada, há um desejo insatisfeito. Desejo
é possibilidade em busca de expressão ou função em busca de desempenho. O homem não pode usufruir em sua plenitude do corpo sem boa alimentação, roupas confortáveis e abrigo adequado, e sem livrar-se do peso do excesso de trabalho. Descanso e recreação são também necessários à sua vida física. Comentários. Ou seja, tudo que nós precisamos para se alimentar bem, para se vestir bem, para conhecer lugares, nós precisamos de recurso. A pessoa que não anseia ter recursos para poder satisfazer esses desejos, para mim, Adilson, não é normal, né, cara? Cá entre nós. Vamos fechar aqui. Não há como desenvolver o potencial da sua mente sem os livros, e os livros custam dinheiro, e tempo para estudar, sem oportunidade para viajar e observar o seu convívio intelectual. Cara, você vai comprar um livro, você vai sair pedindo livro? O livro custa. Se você quer conhecer lugares diferentes, e eu, Adilson, eu costumo dizer que se Deus criou lugares fantásticos, que Ele possa me dar dinheiro, recursos financeiros para me poder conhecer. Porque para mim sair da minha cidade, ou eu vou sair pedindo carona e alguém vai gastar por mim aquele combustível, vai ter aquele carro, ou eu vou ter que ir em busca de algo que possa satisfazer esse meu desejo. Uma vida mental completa precisa de atividades intelectual. Também é necessário cercar-se de todos os objetivos de arte e de toda a beleza passível de admiração. Para viver a plenitude da sua alma, o homem precisa de amor, e a pobreza nega a expressão do amor. Cara, isso é fato. A maior felicidade do homem reside em beneficiar aquele a quem ama. Presta bem atenção. A maior felicidade do homem reside em beneficiar aquele a quem ama. Dar presente, comprar alimentação, deixar uma casa confortável para os seus filhos, para dar um bom estudo, um bom colégio, e isso custa. O amor encontra suas expressões mais natural e espontânea no ato de dar. O homem que não tem nada a dar não pode desempenhar o papel de marido, ou de pai, de cidadão ou de homem. Pessoal, nós estamos na página 16. Presta bem atenção nisso. O homem nada para dar, não pode desempenhar o papel máximo do marido, ou de pai, de cidadão ou de homem. E no uso dos bens materiais, que encontramos a vida completa do nosso corpo, desenvolvemos nossa mente e expandimos a nossa alma. Portanto, ser rico é algo de suma importância para o homem. O desejo de ser rico é perfeitamente válido. O homem normal não pode se furtar a ele. É absolutamente correto que você dedique toda a atenção à ciência de ficar rico, pois este é o mais nobre e o mais necessário dos conhecimentos. Quem negligencia esse estudo está negligenciando o dever em relação a si mesmo, a Deus e à humanidade, pois ninguém pode prestar maiores serviços a Deus e à humanidade do que procurar dar o máximo de si mesmo. A ciência de ficar rico. Existe uma ciência para enriquecer? Uma ciência exata, como álgebra ou aritmética. Certas leis governam o processo de enriquecimento, e estas, uma vez conhecidas e obedecidas, levam o homem à riqueza com precisão matemática. A posse de dinheiro bem resulta de algumas ações executadas do modo certo. Aquele que age desse modo certo, seja de propósito, seja acidentalmente, ficam ricos. Ao passo que aqueles que não agem desse modo certo, por mais que trabalhem, por mais capazes que sejam, continuam pobres. Trata-se de uma lei natural. Causas iguais produzem sempre os efeitos iguais. Portanto, todos que aprenderem a agir desse modo especial
infalivelmente ficarão ricos. A verdade dessa assertiva é provada pelos seguintes fatos. Enriquecer não é uma questão de ambiente, pois, do contrário, todas as pessoas de uma determinada região seriam ricas. Todas as pessoas de uma cidade seriam ricas, ao passo que a de outra cidade seriam pobres. Ou os habitantes de um estado teriam dinheiro em abundância, enquanto os habitantes do outro estado próximo viveriam sempre na pobreza. Por toda parte, vemos ricos e pobres convivendo lado a lado e muitas vezes exercendo profissões idênticas. Quando duas pessoas estão no mesmo local e exercendo a mesma atividade profissional e uma fica rica enquanto a outra continua pobre, deduzimos que enriquecer não é essencialmente uma questão de ambiente. Alguns ambientes podem ser mais favoráveis do que outros, mas enriquecer depende basicamente de fazer as coisas de modo certo. Além disso, a capacidade de agir de modo certo não se deve somente ao talento, pois muitas pessoas talentosas continuam pobres, enquanto outras, às quais faltam essas qualidades, enriquecem. Ao analisar as pessoas que enriqueceram, constatamos que elas são comuns sobre todos os aspectos, sem a maioria talentos ou habilidades do que outros homens. É evidente que não enriqueceram por possuir talentos ou habilidades do que outros homens não possuem, mas porque agem de modo certo. A riqueza não resulta de poupar ou de, entre aspas, economizar. Muitas pessoas que vivem de modo contido são pobres, enquanto outros gastadores ficam ricos. Também não se trata de fazer o que os outros não sabem, pois duas pessoas ao mesmo ramo de atividade normalmente agem do mesmo modo, e uma fica rica, enquanto outra continua na pobreza ou vai até a falência. Por essas razões, devemos concluir que enriquecer decorre de agir do modo certo. Se ficar rico depende de agir de modo certo, e se causas iguais produzem sempre efeitos iguais, então qualquer um que haja desse modo ficará rico. E tudo se encaixa no domínio das ciências exatas. Podemos questionar que talvez esse modo certo de agir seja tão difícil que poucos conseguem segui-lo. Isso não é verdadeiro, como já vimos, no que se refere à habilidade natural. Pessoas talentosas, cabeças duras, perfeitos idiotas, pessoas fisicamente fortes e pessoas frágeis e doentes, todos ficam ricos. Pessoal, eu estou na página 19. Evidentemente, é imprescindível certo grau de capacidade para pensar e para compreender as coisas, mas, no que se refere à habilidade natural, qualquer pessoa capaz de ler e entender essas palavras, com certeza pode ficar rica. Além disso, já vimos que não é uma questão de ambiente. A localização pode influenciar até certo ponto. Ninguém vai para o deserto do Saara a fim de abrir um negócio. Ficar rico envolve necessidades de lidar com pessoas e estar onde existe gente com quem se pode negociar. Se essas pessoas estão dispostas a negociar ao nosso modo, melhor ainda. Mas a influência do ambiente vai até esse ponto. Se qualquer pessoa em sua cidade pode ficar rica, você também pode. E se qualquer pessoa em um dos estados enriquece, você também pode enriquecer. Também não é uma questão de escolhas profissionais. Uma pessoa pode enriquecer em qualquer profissão, enquanto seu vizinho no mesmo ramo de negócio continua pobre. É verdade que você produz mais quando você gosta do que faz, numa profissão que combine com você. Se tiver alguns talentos bem desenvolvidos, produzirá mais em uma profissão em que possa explorar esses talentos. Página 20. Também produzirá mais uma profissão adequada ao lugar. Uma sorveteria tem mais chances de sucesso num clima tropical do que, por exemplo, na Antártica. Uma sorveteria tem mais chances de sucesso num clima tropical do que numa Antártica. E uma peixaria especializada em salmão tem mais êxodo no noroeste dos Estados Unidos do que na Flórida.
onde não existe esse tipo de peixe. No entanto, fora essas limitações gerais, enriquecer não depende de uma determinada profissão, mas de você aprender a agir de modo certo. Grava essa palavra, pessoal. Agir de modo certo. Se você tem um negócio e outra pessoa no mesmo local está enriquecendo com o mesmo tipo de negócio, enquanto você não enriquece, é porque você não se comporta do mesmo modo que essa outra pessoa. Pá, tapa na cara. Ninguém deixa de enriquecer por falta de capital. É claro que quando se dispõe de recursos financeiros, o crescimento é mais fácil, mais rápido. Mas quem tem capital já é rico e não precisa pensar em como enriquecer. Por mais pobre que você seja, se passar a agir desse certo modo, começará a enriquecer e também terá capital. Conseguir capital é uma parte do processo de ficar rico. É uma parte de resultados que invariavelmente acompanha o fato de agir de modo certo. Você pode ser o homem mais pobre do continente, assoberbado de dívidas, sem amigos, sem influência, sem recurso. Mas se você começar a agir do modo certo, infalivelmente começará a enriquecer, pois causas iguais produzem efeitos iguais. Se você não tem capital, pode consegui-lo. Se está no ramo de negócios errado, você pode entrar na área certa. Se está no local errado, você pode ir para o local certo. Se você fazer tudo isso, começará no seu negócio atual e no lugar atual, agindo de modo certo, que é a maneira que lhe trará o sucesso. 3. Monopólio da oportunidade. Ninguém continua pobre por ter sua oportunidade roubada ou por outras pessoas terem monopolizado a riqueza, protegendo-a como uma cerca. Você pode ser impedido de trabalhar em certos setores, mas existem muitos canais abertos. É verdade que, se é empregado em uma indústria, tem poucas chances de vir a ser dono da fábrica onde trabalha. Mas é verdade também que, se você começar a agir de modo certo, logo poderá deixar o emprego nessa área e obter grandes riquezas e reconhecimento trabalhando em algo totalmente diferente. Tudo é uma questão de identificar onde estão as maiores oportunidades e nadar a favor da corrente, em vez de ir contra ela. Qualquer pessoa em qualquer área de atuação pode se tornar rica, desde que passe a fazer as coisas de modo certo. A lei da riqueza é igual para todos. É preciso que se aprenda isso, pois do contrário continuaremos no lugar em que sempre estivemos, agindo como sempre agimos. O trabalhador individual não é impedido de subir na vida pela ignorância ou pela preguiça. Ele tem condições de seguir a maré da oportunidade para a riqueza. E este livro vai te dizer como. Ninguém continua na pobreza por falta do suprimento de riqueza. Há mais do que o suficiente para todos. Cada família em todo o mundo pode construir um palácio do tamanho do Capitólio em Washington, só com o material de construção existente nos Estados Unidos. Com um cultivo intenso, é possível produzir lã, algodão, linho e seda em quantidades suficientes para vestir todas as pessoas do mundo, melhor do que Salomão em toda a sua glória, além de prover fardo, alimento para todos. O suprimento visível é praticamente inesgotável, enquanto o invisível realmente é inesgotável. Tudo que vemos na Terra é feito de uma substância original, de onde todas as coisas procedem. Novas formas são feitas constantemente, enquanto as formas antigas são dissolvidas. Mas são todas formas assumidas por uma substância. Não há limite para o suprimento da matéria informe, ou substância original. Ela serviu para fazer o universo, mas não foi toda usada nessa criação. O espaço dentro e através das formas do universo invisível são penetradas e preenchidas pela substância original, pela massa informe, pela matéria-prima de todas as coisas. É possível fazer 10.000 vezes mais do que já foi feito, e mesmo assim não esgotaríamos o suprimento da matéria-prima universal. Desse modo,
Nenhum homem é pobre porque a natureza é pobre. Tampouco por não haver o suficiente para todos. A natureza é uma fonte inesgotável de riqueza. Se bem utilizado, o suprimento jamais vai faltar. A substância original está viva, alimentada pela energia criativa, constantemente produzindo novas formas. Nós estamos na página 23. Quando acaba o suprimento de matéria de construção, mais é produzido. Quando o solo esgotado não produz mais alimentos ou matéria-prima para a roupa, ele será renovado ou um novo solo será feito. Pessoal, um pequeno comentário aqui. Você joga sementes na terra e a terra produz alimento. Quanto mais você imagina a criação sendo formada, matos, plantações brotam da terra. Cara, isso é incrível. Quando todo o ouro e toda a prata foram extraídos da terra, se o homem estiver ainda no estágio de desenvolvimento social que exige o uso do ouro e da prata, mais será produzido pela massa informe. A massa informe responde às necessidades do homem e não os deixará as coisas boas. Um comentário aqui, pessoal, é uma coisa muito interessante, mas um ser humano, ele coloca o esperma, o sêmen, a semente dentro de uma mulher e constantemente a criação informe começa a crescer, começa a se produzir, começa a criar células, ossos. E já parou para pensar que o ser humano, ele constantemente, ele sempre está crescendo, ele sempre está em alto desenvolvimento, todo dia ele está aprendendo. Quando o ser humano para, é porque ele morre. Cara, uma coisa muito louca. Isto se aplica ao homem coletivamente. A humanidade como um todo é sempre abundantemente rica. E se os indivíduos são pobres, é porque não seguem o modo certo de agir, o modo que enriquece o indivíduo. A massa informe é inteligente, ou seja, uma massa que pensa, está viva e sempre motivada para mais vida. Procurar viver mais é o impulso natural da vida, algo inerente a ela, faz parte da riqueza, da inteligência. Procurar o próprio crescimento faz parte da natureza, da consciência, buscar ampliar os seus limites e encontrar a expressão mais completa. O universo de forma foi feita pela substância viva, informe, que se tornou forma para se expressar mais completamente. O universo é uma grande presença viva, com movimentos inerentes para mais vida e funcionamento mais completo. A natureza é feita para o desenvolvimento da vida. Sua motivação mais dinâmica visa aumentar a vida. Por isso, tudo que pode ajudar a vida é generosamente fornecida. Não pode haver carência, a não ser que Deus negue a si mesmo, anulando o próprio trabalho. O ser humano não é pobre por falta de fornecimento de riqueza. Demonstrarei mais adiante que até mesmo os recursos do fornecedor informe estão à disposição daqueles dispostos a agir e pensar do modo certo. Pessoal, extraordinário esse livro. O primeiro princípio da ciência de ficar rico. O pensamento é a única força capaz de produzir riquezas tangíveis por meio da substância informe. A matéria da qual todas as coisas são feitas é uma substância pensante, e o pensamento da forma impresso nessa substância produz a forma. A substância original movimenta-se de acordo com seus pensamentos. Todas as formas e processos da natureza são expressões visíveis do pensamento, das substâncias original. Quando a massa informe pensa numa forma, acaba tomando essa forma. Quando pensa em movimento, realiza esse movimento. Assim foram criadas todas as coisas. Vivemos num mundo de pensamento, parte de um universo de pensamento. A ideia de um universo em movimento alcançou a substância informe, a massa pensante. Movendo-se de acordo com essa ideia, tomou a forma de pensamento
de planetas a mantém até hoje. A substância pensante toma a forma do próprio pensamento e movimenta-se de acordo com ele. Pensamentos no instante orbital de sois mundos toma a forma desses corpos e movimenta de acordo com seus pensamentos. Pensando na forma de um carvalho de crescimento lento, movimentando-se de acordo com essa ideia e produz a árvore, embora o trabalho demande séculos para ser realizado. No processo de criação, a substância informe parece se mover de acordo com as linhas de movimento estabelecido por ela. A ideia de um carvalho não tem como resultado a formação imediata de uma árvore adulta, mas ativa as forças que produzirão a árvore, juntamente com as linhas estabelecidas para o seu crescimento. Cada pensamento de forma no interior da substância pensante provoca a criação da forma, mas sempre, ou pelo menos de modo geral, seguindo as linhas de crescimento e de ação pré-estabelecida. A ideia de uma casa de certo tipo, se fosse impressa na substância informe, poderia não ter como resultado a formação imediata da casa, mas canalizaria as energias criativas atuando no comércio e nas profissões, no sentido de apressar a construção desse determinado tipo de casa. Se não existir nenhum canal que possa ser usado pela energia criativa, então a casa será formada diretamente da substância primitiva, sem esperar o processo lento dos mundos orgânicos e inorgânicos. Nenhum pensamento de forma pode ser impresso na substância original, sem provocar a criação da forma. O homem é um centro pensante e pode originar o pensamento. Todas as formas criadas pelas mãos dos homens devem existir antes dos seus pensamentos. Ele não pode formar uma coisa na qual não tenha pensado antes. E até agora o homem tem limitado seus esforços inteiramente ao trabalho das próprias mãos, aplicando o trabalho manual ao mundo das formas, buscando mudar completamente ou em parte o que já existe. Ele nunca pensou em provocar a criação de formas imprimindo seus pensamentos na substância informe. Quando o homem tem o pensamento forma, retira material das formas da natureza e faz a imagem da forma que tem em sua mente. Aqui, ó, vamos lá, cá entre nós. Tudo que você pensa, você cria. Um arquiteto, por que a gente fala que um arquiteto é sonhador? Porque o arquiteto ele já vê a sua obra pronta. Logo após ele ver a sua obra pronta, ele começa a criar as coisas que precisam ser feitas para aquilo ser criado. Meu querido, por isso que se você se imaginar andando num carro, você vai criar esse carro. Se você se imaginar indo viajar, você vai criar a oportunidade de você fazer essa viagem. Ou seja, criação, a mentalidade cria coisas. Até agora, o homem pouco tem se esforçado para cooperar com a inteligência informe, ou seja, trabalhar com o pai. Jamais sonhou que pode fazer o que vê o pai fazendo. Inteligência informe, ou seja, trabalhar com o pai. Jamais sonhou que pode fazer o que vê o pai fazendo. O homem reforma, modifica as formas existentes por meio do trabalho manual, sem dar atenção às possibilidades de criar a partir da substância informe, bastando para isso comunicar a ela seus pensamentos. Pretendemos provar que podemos fazer isso, que qualquer pessoa que pode fazer isso, e vamos mostrar como. Para começar, apresentamos 3 premissas fundamentais. Primeiro, garantimos que existe uma massa informe original, ou substância, com o qual todas as coisas são feitas. Todos os elementos supostamente variados são apresentações diferentes de um único elemento. Todas as formas encontradas na natureza orgânica e inorgânica são formas distintas, feitas do mesmo material, o material pensante.
Um pensamento impresso nela produz a forma desse pensamento. O pensamento na substância pensante produz forma. O homem é um centro pensante, capaz de pensamentos original. Se puder comunicar seus pensamentos, a substância pensante original pode provocar a criação ou a formação das coisas sobre as quais ele pensa. Em resumo, existe uma substância pensante com o qual todas as coisas são feitas em que, em seu estado original, penetra nos interespaços do universo, preenchendo-o. Um pensamento nessa substância produz o que foi imaginado. O homem pode formar coisas em sua mente e, imprimindo esse pensamento na substância informe, pode fazer com que seja criado aquilo que o pensou. Talvez você pergunte se posso provar essas afirmações e, sem entrar em detalhes, respondo que sim, tanto pela lógica quanto pela experiência. Voltando ao raciocínio sobre o fenômeno da forma do pensamento, cheguei a uma substância pensante, original. Raciocinando a partir dessa substância, cheguei ao poder que o homem tem de provocar a formação daquilo que ele pensou. Por experiência, o raciocínio também é verdadeiro. E esta é a minha prova mais consistente. Se alguém que ler esse livro conseguir enriquecer fazendo com que ele manda, isso é uma prova da minha afirmação. Mas se todos os homens que obedecerem às normas aqui descritas ficarem ricos, é uma prova positiva. Até parecer alguém que seguir as normas descritas e não enriquecer. A teoria é verdadeira até que o processo venha a falhar. E esses processos não falhará, pois todo aquele que fizerem exatamente o que esse livro manda ficarão ricos. Eu disse que as pessoas ficam ricas agindo de modo certo. E para conseguir isso, é preciso pensar de acordo. O modo pelo qual uma pessoa age é resultado direto do modo como ela pensa a respeito das coisas. Para fazer algo no modo que desejamos, temos de adquirir a habilidade de pensar no modo que queremos pensar. Este é o primeiro passo para ficar rico. Pensar o que queremos implica pensar a verdade, independentemente das aparências. Todo homem tem o poder natural e inerente de pensar o que quer. Mas isso exige mais esforço do que ter pensamentos induzidos pela aparência. Pensar de acordo com as aparências é fácil. Pensar a verdade, independentemente das aparências, é trabalhoso. Implica maior esforço do que qualquer outro trabalho. De modo geral, as pessoas procuram evitar a todo custo o trabalho de manter um pensamento durante algo e algum tempo. É o trabalho mais árduo do mundo, especialmente quando a verdade é contrária às aparências. Toda aparência no mundo visível tende a produzir uma forma correspondente na mente que a observa. E isso só pode ser evitado mantendo o pensamento na verdade. O exame das aparências de uma doença produz a forma da doença em nossa mente e, por fim, no corpo. A não ser que possamos manter os pensamentos na verdade, que nos diz que não existe doença alguma, que é apenas uma aparência e que a verdade é a saúde. Examinar a aparência da pobreza produz a forma correspondente em nossos pensamentos, a não ser que possamos manter o pensamento concentrado na verdade, que nos diz que não existe pobreza, que é apenas uma aparência e que a verdade é a abundância. Pensar na saúde quando estamos cercados pela aparência da doença, ou pensar em riqueza no meio da aparência da pobreza exige poder. Mas quem adquire esse poder torna-se um homem sábio. Tem condição de dominar o destino, pode ter o que quiser. Esse poder só pode ser adquirido quando se domina o fato básico que é subjugar as aparências. Existe uma substância pensante pela qual todas as coisas são feitas. Então devemos compreender a verdade de que todo pensamento impresso nessa substância toma forma e passa a ser um conjunto de coisas visíveis. Quando compreendemos isso, ficamos livres de todas as dúvidas e de
todo temor, pois tomamos consciência de que podemos criar tudo o que desejamos, de que podemos ter e ser o que queremos. Como primeiro passo para enriquecer, você deve acreditar nas 3 primeiras assertivas fundamentais apresentadas nesse capítulo. Para enfatizá-las, eu as repito. Existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas e que, em seu estado original, penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento nessa substância produz o que foi imaginado por ele. O homem pode formar coisas em sua mente e imprimi-lo, esses pensamentos, na substância informe. Pode fazer com que seja criado aquilo em que pensou. Você deve deixar de lado todos os outros conceitos do universo e aceitar apenas este, e pensar nele até sentir que está fixado em sua mente e que se tornou seus pensamentos habitual. Leia e releia as afirmações desse credo, gravando cada palavra em sua memória, e medite sobre ela até acreditar firmemente em seus conteúdos. Se surgir alguma dúvida, afasta-se como se fosse um pecado. Não ouça os argumentos contrários a essa ideia. Não vá a igrejas ou escolas onde é pregado ou ensinado um conceito contrário. Não leia revistas ou livros que ensinem ideias diferentes. Se você confundir ou misturar essas crenças, todos os seus esforços terão sido em vão. Não pergunte se isso é verdadeiro, nem especule a respeito de como pode ser assim. Simplesmente confie. A ciência de enriquecer começa com a aceitação absoluta desta crença. Você deve libertar-se dos últimos vestígios da velha crença, de que existe uma divindade cuja vontade determina que você seja pobre, ou cujos propósitos consistem em mantê-lo na pobreza. A substância inteligente, que é tudo, está em tudo, vive em tudo e vive em você, é uma substância viva, consciente. Por ser uma substância viva e consciente, deve ter o desejo natural inerente de que todas as inteligências vivas, que é o de ampliar a vida. Todas as coisas vivas devem procurar constantemente a ampliação da própria vida, porque a vida, no simples ato de viver, deve ampliar-se sempre. Uma semente posta no solo entra em atividade e, no ato de viver, produz outra 100 sementes. A vida, pelo ato de viver, multiplica-se, está sempre se tornando mais. Tente fazer isso para continuar a ser. A inteligência tem essa mesma necessidade constante de se expandir e crescer. Cada pensamento torna-se necessário ou se liberta-se da ideia de que Deus quer que você se sacrifique pelos outros e que você pode garantir seu favor desse modo. Deus não quer nada disso. O que Ele quer é que você dê o melhor a si mesmo, para você e para os outros. Você pode ajudar mais os outros dando o melhor a si mesmo do que qualquer outro modo. Você só pode dar o melhor de si mesmo se ficar rico. Portanto, é certo e louvável que dedique a melhor parte dos seus pensamentos à tarefa de enriquecer. Lembre-se, porém, que o desejo das substâncias diz a respeito a tudo, e seus movimentos devem ser por mais a vida, para tudo. Ele não pode trabalhar por menos para a vida, para alguns ou alguma coisa, porque está igualmente em tudo, em busca da riqueza, vida. Você deve se libertar da ideia de competição. Você deve criar, não competir, com o que já foi criado. Você não tem de tirar nada de ninguém. Você não tem de fazer negócios escusos. Você não tem de enganar nem tirar vantagens. Não tem de fazer com que ninguém trabalhe para você por menos do que ele mereça ganhar. Você não tem de desejar a propriedade alheia, nem olhar para ela com inveja. Nenhum homem possui coisa alguma que você não possa ter sem precisar tirar dele. Você deve se tornar um criador, não um competidor.
vai conseguir o que quer, mas de tal modo que, quando conseguir, todos os outros terão mais do que tem agora. Sei que algumas pessoas conseguem ganhar muito dinheiro procedendo de modo totalmente contrário ao que defino no parágrafo anterior, e vou procurar explicar em poucas palavras esse fenômeno. Pessoas do tipo plutogratas às vezes enriquecem unicamente devido à sua extraordinária habilidade no plano da competição. Outras vezes relacionam-se conscientemente com a substância em seus grandes objetivos e movimentos para o crescimento racial generalizado, por meio da evolução industrial. Rockefeller, Carnegie, Morgan e outros foram agentes inconscientes do Supremo no trabalho necessário de sistematizar e organizar as indústrias produtivas. E no fim, o seu trabalho contribuiu imensamente para a ampliação da vida de todos. Eles organizaram a produção e foram sucedidos pelos agentes da multiplicação, por sua vez. Organizaram a maquinismo e a distribuição.